Olá pessoal, boa noite. Vamos lá para a nossa 13ª aula do Clube de Direito de Família e vamos falar hoje de execução de alimentos. Parei naquela partezinha, né, da execução sob pena de penhora e execução sob pena de prisão. Nós falamos toda aquela parte dos alimentos, né, as características, falamos das espécies de alimentos, encerrando agora com execução, falando um pouquinho de revisional e também de exoneração de alimentos, tá? A gente consegue até falar um pouquinho de guarda, tá? Aquela parte depois da guarda compartilhada, tudo isso que é importante hoje, atualmente, até uma nova legislação. Vamos falar então da execução de alimentos, hein? Execução de alimentos. No novo Código de Processo Civil tem novidade, hein? Tem novidade na execução de alimentos. Mas por hora a gente vai aplicar, né, o que está sendo aplicado conforme a jurisprudência, tá? Então, execução de alimentos, nós temos duas espécies de execução de alimentos. É aquela do artigo 732 do CPC e o artigo 733 do CPC. O 732 é sob pena de penhora e o 736 é sob pena de prisão. Professor, como que eu vou executar? Eu vou executar sob pena de penhora ou sob pena de prisão? Eu sempre costumo dizer no início, para os advogados, né, e principalmente para a parte, quando ela vem contratar, que a intenção é prender ou receber. Receber, né? Sempre receber. Então, na verdade, você vai pedir penhora. Mas tem gente que quer prender. A gente sabe disso, tá? Uma vez que eu vou tentar fazer um acordo, eu estava na iminência de ser preso o meu cliente, falei assim, olha, se ele for preso, aí que ele não paga mesmo, né? Não vai pagar mesmo, não tem nem como mais pagar, porque está preso, como ele vai trabalhar, né? Aí ela falou assim para mim, mas eu quero ver ele preso mesmo. Então você acha que como que eu vou fazer para um acordo sob pena de penhora? Não, só sob pena de prisão, não tem jeito, tá? Então tem gente que quer vingança. Isso não é o correto é receber e não a prisão aqui, tá? Mas eu falo, se ele tem patrimônio, se ele tem dinheiro na poupança, se ele tem dinheiro no fundo de garantia, você entra sob pena de penhora, que a intenção é receber e não prender. O que adianta você prender e não receber o dinheiro, tá? Então aqui você vai entrar sob pena de penhora, você pode até penhorar o fundo de garantia, que hoje os nossos tribunais têm entendido que cabe assim até a penhora sob fundo de garantia. Por exemplo, a pessoa não tem nada no patrimônio, né, no seu nome, nenhum patrimônio, também não tem nada na conta bancária, porque ele sabe que ele está devendo. Se ele sabe que ele está devendo, por isso que ele não quer deixar nada no banco, né, e não tem nada no seu nome. Mas ele trabalha, por exemplo, 30 anos ou 20 anos numa multinacional. 20 anos numa multinacional e tem um bom fundo de garantia. Você pode pedir execução sob pena de penhora e pede a penhora do fundo de garantia. O juiz vai determinar a penhora desse fundo de garantia, vai ser trazido para a conta judicial e o juiz vai liberar esse dinheiro para o exequente, né? Ou seja, o menor ou o ex-cônjuge. Então, sob pena de penhora ou sob pena de prisão? A regra é sob pena de penhora. Mas existe aquela possibilidade de entrar com os dois. E agora, eu entro com os dois. Como que eu faço para entrar com os dois? Aí nós vamos aplicar a súmula 309 do STJ. Súmula 309 do STJ. A súmula 309 do STJ, súmula 309 do STJ, diz o seguinte. Primeiro um histórico. A súmula 309 do STJ, acho que em 2005, se não me engano, o texto original da súmula 309 dizia o seguinte. A partir da citação, as últimas 3 prestações, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, sob pena de prisão. Ou seja, a partir da citação, as últimas 3 prestações, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, sob pena de prisão, as vincendas. Bom, é uma aberração, né? Ou seja, na súmula 309, seu texto original, foi uma aberração em 2005, porque fazia com que o executado ficasse fugindo, o réu ficasse fugindo. A partir da citação, as últimas 3, a pessoa entrava com ação, o exequente entrava com ação de execução, propositura da ação, o executado ficava fugindo durante 2 anos, o oficial de justiça citava, encontrava ele, depois de 2 anos de propositura da ação, ele pagava as últimas 3, que era a citação, as últimas 3 ele pagava e estava liberado. Isso fazia com que, motivava com que o executado, o réu, fugisse. Veio em 2006, a súmula 309, ela foi readequada, ela teve nova redação na súmula 309 de 2006, um ano depois, tá? Foi reformulada com a seguinte redação. A partir da propositura da ação, as últimas 3 prestações, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, pena de prisão. Agora sim, né? Agora se o cara ficar fugindo 2 anos, ele está perdido.
porque a partir da propositura da ação, as últimas 3, mais forem vencendo no decorrer do processo, sob pena de prisão. Ou seja, foi proposta a ação hoje, demorou 2 anos para ele ser encontrado, ele está devendo 2 anos, mais 3 meses. Sob pena de prisão. Está perdido, né? 2 anos e 3 meses para pagar, sob pena de prisão. Tá? Então aqui faz com que a pessoa não fique fugindo, não fique se ocultando para que não responda judicialmente. Tá? Então o certo até, se a pessoa deve mesmo, ela vai ser citada logo e depositar as últimas 3, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, sob pena de prisão, lá da propositura da ação. Então demorou 6 meses para ser citado, que hoje infelizmente acontece isso, né? 6 meses para ser citado, mais 3 meses. Ficou ali 9 meses para dever, não 2 anos e 3 meses, tá? Então hoje, a partir da propositura da ação, as últimas 3, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, sob pena de prisão, tá? Portanto, hoje nós podemos utilizar as duas ações. Por exemplo, a pessoa, o executado, está devendo 1 ano. 1 ano de débito. Foi lá colocado foi colocado lá o valor de R$1.000 de prestação alimentícia e o pai faz 1 ano que não paga esses alimentos para o filho. Se ele está devendo 1 ano, eu executo pelo qual artigo? Primeiro, análise. Tem dinheiro? Tem fundo de garantia? Tem patrimônio? Sob pena de penhora, acabou. Tá? Não tem. O que você vai fazer para fazer com que ele faça para receber? O que você vai fazer com que ele faça pagar? Sob pena de prisão. Então você vai entrar com as duas. Você vai entrar com a ação do 733, sob pena de prisão, as últimas 3, mais o que for vencendo no decorrer do processo, sob pena de prisão. E o restante para trás? Não era 1 ano que está devendo? 3 meses, menos 12 meses, vai dar 9 meses. 9 meses eu executo sob pena de penhora. São os dois. Você entra com os dois. Agora, eu vou entrar com a ação na mesma? Não, já foi a época, hein? Já foi a época, hein? Até assistência não tem aceitado mais. Que assistência judiciária antigamente aceitava, aquela que era assistência chamada PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária, hoje é a Defensoria Pública, né? Porque vinha só uma certidão para um advogado. E aí o advogado entrava com as duas na mesma ação, para não ter 2 trabalhos. E o juiz até aceitava. Hoje é muito difícil, hein? Os ritos são diferentes. O rito do 732 é um, o rito do 733 é outro. Então tem que ser ações autônomas, porém na mesma vara. Perante a mesma vara. Se cair uma numa vara, a outra tem que ser na mesma vara. Normalmente eu entro assim, 733, as últimas 3, mais o que forem vencendo com o processo sob pena de prisão, caiu nessa vara o número do processo, eu já distribuo a outra por dependência a mesma vara. E já informo que no 733, que eu estou entrando com o 732. E no 732 já estou entrando simultaneamente com o 733, para cair na mesma vara. Tem que cair na mesma vara, hein? Se não cair na mesma vara, o juiz não tem como julgar, porque vão ter ações distintas. E aí como que ele vai fazer o julgamento das duas? Fica difícil, porque aqui não sabe quantas prestações ele alegou e quantas aqui ele alegou que está devendo, tá? Tem que cair na mesma vara. Você sabe que se na prática você entrar com uma ação dessa, conjunta, o juiz vai mandar desmembrar. Em São Paulo, todos os juízes praticamente mandam desmembrar. Vai mandar desmembrar porque os ritos são diferentes. Só para desmembrar vai demorar quase 1 ano. 6 meses para ser a publicação, 6 meses para você consertar. Vai demorar 1 ano. E a execução de alimentos. Se é alimentos, a pessoa está precisando, necessitando. Portanto, é necessário que se faça de forma correta, para que o advogado não tenha problemas, né, depois. Senão o cliente vai vir para cima do advogado. Tá? Não, às vezes, para cima do juiz. O juiz está certo. Ele fez com que a legislação determina, tem que ser separado, tá? Então já entra corretamente, 733 e 732. Mais uma dica importante, ó, uma dica importante. Quem é credor, exequente, não executa pelo 732, sob pena de penhora pelo 732. Ele vai executar, olha só, hein? Enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista, o enunciado é 22 e 23, fala o seguinte, que o artigo 732 do CPC foi implicitamente revogado pela Lei 11.232/05. Que lei é essa, 11.232/05? É aquela do cumprimento de sentença. Ou seja, ele diz lá que o artigo 732 foi implicitamente revogado pelo cumprimento de sentença, que é o artigo 475-IJ. Artigo 475-IJ do CPC. Olha só que bacana. O 732, olha só, quem é credor tem que entrar pelo 475. Se entrou pelo 732, o cliente não sabe. Eu falo, a culpa é do advogado, não é do cliente, hein? Porque ele não sabe. Então, certo é entrar pelo 475, por quê? Vantagem, 732, você está executando pelo 732. O devedor tem direito a embargar,
sem caução. Ele embarga sem caução, fica durante 10 anos discutindo a ação. 10 anos discutindo essa ação aqui, está perdido, não recebeu nada o credor. Tá? No 475IJ, olha as vantagens do 475IJ. O devedor, para que ele possa impugnar, não é? Artigo 475IJ é cumprimento de sentença. Qual que é a defesa do devedor? Impugnação. Para ele impugnar, ele tem 15 dias para fazer isso, pagar ou impugnar. Tá? Então ele tem 15 dias para fazer isso. Se ele não fizer em 15 dias, multa de 10% já. Se ele não pagar, não impugnar em 15 dias, e ele for devedor, multa de 10%. Se é 32, não tem multa. Primeiro benefício do artigo 475J. Por isso que eu falo, o credor tem que entrar por aqui. Tá? Está péssimo entrar por aqui. Ó. Portanto, 10% de multa já. Então já vai vir com a atualização da multa 10%, que no 732 não tem. Mas outra coisa que eu estava dizendo. Ou 15 dias para impugnar. E para que o devedor possa impugnar, no artigo 475IJ, o devedor precisa caucionar. Tem que caucionar, tem que garantir o juízo. Se ele não garantir um juízo com uma penhora ou com dinheiro, com depósito em dinheiro na conta, ele não pode impugnar. Ele não pode ofertar a impugnação, ou seja, ele não tem defesa. Tá? Isso acontece bastante. Ó. Eu já tive vários processos assim. O devedor impugnou sem caução. O juiz recebeu, mas mandou falar. Na hora que eu falei, ó, tá faltando a caução, que diz respeito lá no 475M, acho que é O e M, né? Que diz lá, O e N, que diz o seguinte, que para impugnar tem que caucionar o valor que ele está alegando que deve. E não, pode ser que não seja a totalidade lá, mas pelo menos o que deve ele tem que caucionar. Senão não será recebida a impugnação, tá? Bom, ele impugnou, quantos que eu tive assim, ó? Impugnou sem caução. Excelência, não há possibilidade de receber a impugnação, tendo em vista que não foi caucionado. O juiz determina que seja desentranhado dos autos e já determina que se faça novo cálculo com os 10% de multa, oferte já o credor, para que possa fazer basta em jude, penhora online já. É muito rápido, hein, o 475J. Muito rápido. Isso é um enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista, que é o 21, 22, 23, aqui em São Paulo. Enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista, que foi um encontro em Piracicaba em 2006. Tá? 2/3 dos juízes decidiram por esse enunciado, falando que o 475IJ acabou revogando o 732. Tá? Novidade. Código de Processo Civil novo. O novo Código de Processo Civil. Novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em março agora do ano que vem. Já está dessa forma. Ou seja, não é mais 732, tá? Não é embargos. Já é cumprimento de sentença já. Ou seja, o que estava sendo aplicado na jurisprudência veio para o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil. Já é cumprimento de sentença. Você já vai entrar com cumprimento de sentença lá na execução de alimentos. Tanto é verdade que a lei número 5.478/68, nos artigos 16 a 18, foram revogados, tá? Revogados pelo novo Código de Processo Civil, tá? O artigo 16 ao 18 dessa lei 5.478/68, que é a lei de alimentos, fala em execução de alimentos. Ou seja, aquela execução dos embargos saiu, não tem mais, tá? Ou seja, em março do ano que vem, no novo Código de Processo Civil, quando entrar em vigor, vai revogar o 16 ao 18, tá? Ou seja, a execução corre pelo cumprimento de sentença que está sendo aplicado na jurisprudência hoje, 475IJ. Mais uma novidade no Código de Processo Civil. Novidade, estou dizendo que está na lei, né? Na lei foi uma novidade, mas na prática não é novidade. A súmula 309 do STJ já está no novo Código de Processo Civil. Ele diz lá, para executar sob pena de prisão, as últimas 3 a partir da propositura da ação, mais o que forem vencendo no decorrer do processo sob pena de prisão. Já está a súmula 309 incorporada na nova legislação, no novo Código de Processo Civil. Tá? Já está, não precisa, lá no ano que vem não vai precisar mais utilizar a súmula 309, já está na própria lei. Eu falo que a lei é importante. Apesar que está aplicando a jurisprudência em muitos precedentes, né? Hoje os juízes seguem mais precedentes do que doutrina, e às vezes até contrário à legislação, mas segue a jurisprudência, né? Mas é importante que tenha de forma expressa, porque aqui pode ser entendimento, e o juiz fala assim, eu não entendo dessa forma. Eu não entendo que a jurisprudência, que o 475I, acabou revogando o 732, tá? Então,
estando de forma expressa na legislação, é muito melhor. Tá? Não tem como se discutir, está lá. Mais uma novidade, que no novo Código de Processo Civil, esse que é sob pena de penhora, que vai ser o cumprimento de sentença, salvo engano é 524 do novo Código de Processo Civil e 528 do novo Código de Processo Civil, ele também prevê o protesto. Você pode protestar o título, que antigamente, hoje pode também, mas você tem que tirar a certidão do objeto pé, pedir lá o protesto para o juiz, vai ser deferido e aí o cartório vai emitir e você leva até o protesto. Aqui não, pode ser protestado de ofício, inclusive. O juiz determina que vá ao protesto já. Tá? Então pode ser protestado esse título judicial no novo Código de Processo Civil, já está incorporado na nova legislação, tá? Podendo ser de ofício. E também tem um detalhe que vai ser, não está de forma expressa, mas dá um entendimento de que poderá a execução do novo Código de Processo Civil, execução aqui, que, principalmente de alimentos, que você vai poder pedir para que negative nos órgãos de proteção ao crédito, SCPC, Serasa, que é uma briga danada hoje, né? Hoje, eu falo sempre para o advogado que é credor, para tentar, tem que tentar. Tentar, tem que tentar, tá? Se o juiz não der, é outra história. Muitos juízes têm aceito, sim, que seja negativado no SCPC Serasa, e aí fica negativado em razão do processo. O juiz determina. Mas tem juiz que não dá, e aí tem que ir para o tribunal, às vezes o tribunal também não dá, e aí fica ver navios. Mas é importante tentar? É, porque eu já consegui uma vez a negativação no SCPC e Serasa, e a pessoa veio correndo fazer um acordo, o devedor, porque ele tinha uma empresa, e foi fazer um empréstimo no banco para sua empresa. E aí o gerente falou assim, olha, o senhor é devedor, o senhor está no Serasa, você não pode pedir empréstimo. Ah, mas é minha empresa. Não, o senhor é sócio. O senhor está com protesto, o senhor está com negativação. Mas eu? Onde que é isso? Processo número tal, vara da família. Pronto, era alimentos, execução de alimentos. Tá? Que o juiz tinha deferido a negativação na SCPC e Serasa. Veio fazer o acordo correndo porque ele não conseguiu empréstimo à empresa dele. Ou quebrava a empresa ou fazia o acordo. Né? Então ele acabou optando por fazer o acordo e salvar a empresa também. Tá? Então eu falo, tem que tentar, o credor tem que tentar de tudo. Porque o credor busca, principalmente nos alimentos, né, o sustento, o autossustento aí, tá? Principalmente do seu cliente. Então, poderá ser feito dessa forma o 475J. Como que é o procedimento do 475J, que vai ser praticamente o mesmo no novo Código de Processo Civil? Entrado com a ação de execução pelo 475J, cumprimento de sentença, não é nos próprios autos, aqui não é nos próprios autos, tá? Na execução de alimentos, hoje, 475J não é nos próprios autos, todo mundo vai falar, mas cumprimento de sentença tem que ser nos próprios autos. Não, em autos apartados, hoje é assim, autos apartados, porém, qual que é o foro competente aqui? O foro competente é onde originou o título. Onde originou o título? Por exemplo, o título originou na 7ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da capital de São Paulo. Lá que eu tenho que propor ação de execução de alimentos. Não na mesma ação, mas sim autos apartados, mas naquela vara. Ela é a competente para receber a execução do 475J. E eu vou entrar com o 733 também, porque ele está devendo um ano. Eu vou entrar com o 733, execução sob pena de prisão, onde? Na 7ª Vara da Família e Sucessões também, do Foro Central. Que é por dependência o 475 que eu entrei. Quem puxou o 475J? Onde originou o título. E quem puxou o 733? O 475J, e assim por diante. Na mesma vara, tem que ser, hein? Se cair em varas distintas, vai dar problema, hein? Tá? E aí pode até fazer a junção, demorar mais 6 meses, como eu disse, perde muito tempo e é alimentos, você precisa fazer com que receba o mais rápido possível, tá? Então, o 475J acaba puxando o 733 também. Isso atualmente, tá? Atualmente. Aí vocês vão falar para mim assim, puxa, mas o menor, ele está morando em São José do Rio Preto hoje. Eu vou ter que vir entrar na 7ª Vara da Família e Sucessões aqui no Central? Bom, eu falo, alega aquele foro privilegiado, Estatuto da Criança e Adolescente, né, para puxar para lá. No novo Código de Processo Civil já vai estar permitido, ou seja, vai ser nos próprios autos, está dizendo lá que vai ser nos próprios autos e vai poder desaforar. Se for menor ou incapaz, ele desafora. Ou seja, está na 7ª Vara da Família e Sucessões, você entra na 7ª Vara da Família e Sucessões e pede desaforamento para São José do Rio Preto, que o menor está morando lá. Tá? Isso no novo Código de Processo Civil. Atualmente, você tem que alegar ainda foro privilegiado, o Estatuto da Criança e Adolescente, para você propor já diretamente lá. Tá? No novo código você vai desaforar, vai entrar na mesma ação e vai desaforar aqui. Tá?
O rito, como eu disse, propôs a ação pelo 475-IJ. O devedor é citado. Ele tem 15 dias para pagar, a partir da juntada do mandado aos autos, né? Ainda assim, a partir da juntada do mandado aos autos, 15 dias para pagar, sob pena de multa de 10%. E, caso ele quiser impugnar, ele não quer pagar, ele quer impugnar, porque ele quer discutir o valor, ele vai impugnar também no mesmo prazo, de 15 dias a partir da juntada do mandado aos autos. 15 dias para impugnar. Mas ele precisa caucionar. Se ele não caucionar, acaba fazendo com que o juiz não receba essa impugnação. Tá? Então, ele vai entrar aqui com a impugnação. Se a impugnação for improcedente, qual recurso cabível? Se a impugnação for improcedente, qual recurso cabível? Bom, é só analisar. Se a impugnação for improcedente, significa que a execução continuou. Se a impugnação for improcedente, a execução continua. Se a execução continua, significa que o processo não foi extinto. Portanto, agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Cuidado, hein? Muita gente acaba se equivocando. Aqui é agravo de instrumento porque a execução continuou. Se a execução continuou, agravo de instrumento. Hoje, o prazo de 10 dias hoje, tá? O ano que vem vai mudar tudo, vai ficar tudo 15, tá? Mas hoje o prazo é de 10 dias o agravo de instrumento. Olha o problema que pode ter. Se a impugnação foi procedente, Se a impugnação foi procedente, significa que o devedor tinha razão. E se o devedor tinha razão, o que ocorreu com a execução foi extinta. Se a impugnação foi procedente, a impugnação foi extinta. E se a impugnação foi, ou seja, se a execução foi extinta, qual o recurso cabível? A impugnação foi procedente, a execução foi extinta. Qual o recurso cabível? Terminou o processo. Se terminou o processo, é apelação, tá? Apelação. E o prazo é de 15 dias. Olha lá, o agravo são 10, aqui é 15, hein? A princípio da fungibilidade. Não vai, porque se errar o prazo aqui, ó, já foi. Se era agravo, se entrou nos 15, já foi, tá? Lá no ano que vem, outra coisa, vai ser tudo 15, aí vai ser mais fácil, tá? Mas hoje ainda não. Hoje, para impugnação improcedente, você vai ter que entrar com agravo, tá? Agora, para impugnação procedente, significa que a execução foi extinta, apelação, e o prazo é de 15 dias, a apelação e o agravo são 10 dias, tá? Então, tomem cuidado aqui quanto à situação aí do 732, que na prática virou 475-IJ, e no novo Código de Processo Civil também já virou cumprimento de sentença, tá? E tem a multa dos 10%. E normalmente, quando a impugnação é improcedente, o juiz já determina a Bacenjude, que apresente novos cálculos com os 10% e mais o Bacenjude já, tá? Vai fazer já aquela pesquisa toda, né, judicial, principalmente eletrônica, que às vezes consegue pegar Bacenjude, Renajude, inclusive automóveis, e às vezes até ofício para os registros de imóveis, tá? O artigo 733 do CPC segue o rito do artigo 733 do CPC mesmo. Qual que é o rito do 733, que é sob pena de prisão, que são as últimas 3 prestações vencidas a partir da propositura da ação, mais o que forem vencendo no decorrer do processo sob pena de prisão, tá? Entrei com o 733, vamos dizer assim, por dependência à vara onde caiu o 475-IJ, e o devedor é citado para pagar ou demonstrar que fez o pagamento ou justificar. O devedor é citado para pagar ou demonstrar que o fez ou justificar no prazo de 3 dias. 3 dias, aqui o prazo é pouco, hein? É bem pequeno, muito curto. 3 dias para pagar ou demonstrar que o fez ou justificar. A maioria justifica, tá? Então a justificação é a peça cabível para o devedor fazer a sua resposta, ou o devedor fazer a sua contestação, vamos dizer assim, tá? A sua defesa, tá? Mas não chama contestação. Mas já vi muita gente colocar contestação, tá? Mas não é o certo. Pelo princípio da fungibilidade, o juiz deixa a contestação, mas é errado, tá? Realmente, como que é denominada esta peça? Justificação. Você vai propor a justificação, opor justificação, tá? E a justificação, normalmente, ela é cabível quando, por exemplo, perdeu o emprego, é justificação para não pagar alimentos para o filho menor? Perder o emprego, não. Perder o emprego é justificação para revisional. Você perdeu o emprego e ficou inerte, durante 10 meses não pagou nada, você quer o quê? Está devendo os 10 meses. Você que deveria ter entrado com uma ação revisional de alimentos.
falando que você recebia tanto e perdeu emprego. Agora eu não posso pagar tudo isso, eu posso pagar menos. Eu pagava 5 salários mínimos, eu só posso pagar 1 agora, porque eu perdi emprego. Tá? Portanto, para que você tenha uma justificação, deveria ter uma revisional antes, tá? Uma revisional antes de propor a ação sob pena de prisão, de execução sob pena de prisão. Tá? Então, a justificação não seria essa. Bom, o que caberia na justificação, por exemplo? Entendo eu que a pessoa está acamada. A pessoa sofreu um acidente e ficou lá 6 meses em coma. Oh, mas ele deveria ter entrado antes. Ele está em coma, como ele vai entrar com ação antes? Tá? 6 meses devendo. Isso é justificável. Tá? Estou dizendo que perda de emprego não é justificação para não pagamento de execução de alimentos. Tá? Você teria que entrar com uma revisional para reduzir. Tá? Para o filho menor sempre depende aí do dinheiro, não tem jeito. Já é presumida os alimentos, a necessidade desse menor, tá? Que ele é um incapaz. Mais uma situação importante aqui. Aí o problema é sob pena de prisão. 3 dias para justificar. Ele justificou. Se a justificação foi improcedente, ó, se a justificação foi improcedente, significa que a execução prosseguiu. O juiz falou, tem razão o autor. Portanto, ele já determina que foi improcedente a justificação e já determina a prisão. Vai mandar prender, tá? Pode ver que vai mandar prender. Ou arruma dinheiro, ou entra-se com um agravo de instrumento com efeito suspensivo. Tá? Aqui é possível, nem é possível, é necessário que você peça aí liminar, né, para que ele não seja preso. Então, nesta liminar com efeito suspensivo, você suspende pelo menos a decisão do juiz até que se analise o mérito do agravo de instrumento. Então, qual recurso cabível quando a justificação foi improcedente? Significa que a execução foi procedente, prossegue e a prisão dele. Vai ocorrer a prisão. Mandado de prisão, espécie-se mandado de prisão. Pronto. O devedor vai entrar com agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Suspensivo, hein? Por quê? Fumus boniuris. E se ele for preso e na verdade ele não devia tudo aquilo? Então, na minha ótica, e na ótica de vários julgadores, é necessário que se dê realmente uma liminar. A não ser que está escancarado que ele deve mesmo, tá? Mas se tiver alguma justificativa de que não é todo aquele valor, ou está sendo cobrado o valor a maior, né? Ou realmente ele não pôde pagar porque estava com problemas sérios de saúde e que não conseguiu, pode o desembargador, que vai para o Tribunal de Justiça, né? O desembargador dá efeito suspensivo aqui no relator, tá? O relator pode dar o efeito suspensivo aqui, nesse caso. No artigo 733. Bom, suspendeu. Não significa que ele não pode retomar esta prisão, tá? Ou seja, suspendeu, aí demora uns 3, 4 meses para julgar, vai ficar suspenso durante isso. Mas no mérito ele pode falar que o agravo de instrumento é improcedente, improvido, na verdade é o tribunal, o agravo de instrumento é improvido, será improvido, e aí vai determinar a prisão. Qual o recurso cabível? Olha só, qual o recurso cabível? O agravo de instrumento foi efeito suspensivo, porém no mérito ele julgou improvido. Se for improvido, ele vai mandar prender de novo, o tribunal vai mandar prender. O que cabe agora para o devedor? Cabe recurso especial ou extraordinário. Se tiver matéria constitucional, recurso extraordinário, matéria infraconstitucional, recurso especial. Recurso especial para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e recurso extraordinário para o STF, Supremo Tribunal Federal. Só que na prática, cuidado, o recurso extraordinário, recurso especial, não tem efeito suspensivo. Você vai recorrer no prazo de 15 dias, legal, mas não tem efeito suspensivo, a prisão vai continuar. Então o que você tem que entrar também conjuntamente? Você vai entrar com habeas corpus, aí não tem jeito, é habeas corpus no STJ, para tentar trancar esse mandado de prisão, tá? Então você vai entrar com habeas corpus e pedir liminar nesse habeas corpus até que se julgue o mérito do habeas corpus, tá? No STJ para estancar esta prisão que está determinando agora o Tribunal de Justiça. Não vai entrar somente com recurso especial, porque o recurso especial não tem efeito suspensivo, a não ser que você vá até lá Brasília e tente falar com o relator, né, para que ele dê o efeito suspensivo ali. Mas é muito difícil.
Normalmente, a pessoa que está devendo alimentos, ele não tem dinheiro para pagar o advogado e ir até Brasília e fazer um monte de coisa, né? Então, a gente usa desse artifício o recurso especial, para não perder o prazo, mas já logo em seguida o habeas corpus. Na verdade, logo em seguida mesmo da publicação. Habeas corpus, tá? Para estancar. E aí hoje é mais tranquilo, que o STJ ele recebe tudo eletrônico. Então você entra com o habeas corpus pedindo liminar eletronicamente. Tudo eletrônico, você até Brasília, entendeu? Precisa se você for lá e querer conversar com o relator. Aí não tem jeito, tá? Mas hoje é tudo via eletrônica, é muito mais tranquilo. Você consegue fazer tudo do seu computador, tá? Então eu entraria com o habeas corpus. Bom, se foi rejeitado aí já foi, né? Aí não tem jeito. Aí vai preso. Aí o negócio é procurar alguém, tá? Para emprestar dinheiro, procura a família, tá? E aí a família tem que sumir, né? Você some, alguém some do circuito dele. Por quê? Ou vai pedir um empréstimo no banco, alguma coisa assim, que senão vai ser preso mesmo. Alguns até enfrentam, né? Enfrentam. E deixa assim, fica com mandado de prisão. Aí ele é pego no poupa-tempo muitas vezes, né? Vai tirar o RG novo, vai lá renovar a carteira de motorista, vai fazer o licenciamento do carro e ele é preso no poupa-tempo. Por quê? Na hora que ele apresentou o documento, a mulher... Olha só, a mulher olha assim pra você. Espera um minutinho aí só. É melhor sair correndo, porque provavelmente vai voltar pra polícia e vai te prender, né? Muita gente ocorre isso mesmo, tá? Muita gente acaba acontecendo isso. Infelizmente, né? Eu falo que não é correto prender. Eu não acho que a forma pedagógica não é boa fazer prender. Mas também, se não prender, será que vão pagar alimentos? A única coisa que na prisão todo mundo diz assim, é o pagamento de alimentos. Se não pagou, vai dar prisão. Eu não acho correto, porque não é legal prender. Vai prender uma pessoa que, na verdade, ficou devendo os alimentos, às vezes até por questão de... Tem uns que são irresponsáveis, mas tem alguns que não conseguiu pagar mesmo. E por ignorância, não foi procurar nada, algum advogado para poder entrar com a ação, acabou ficando devendo e indo preso. Tá? Não é legal, mas não tem outra forma. A gente está numa situação muito complicada, né? Eu acho que deveria ter aí uma publicidade maior, uma campanha maior de paternidade e maternidade responsável, né? Para que não ocorresse tanta coisa, tanta situação de alimentos que a gente vê. Acho que quase 70%, me disseram já, uma pesquisa que foram feita em alguns fóruns, 70% dos casos na vara de família versa sobre alimentos. Execução de alimentos, revisional, exoneração de alimentos. Então você vê que a nossa cultura é não pagar alimentos. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Deveria nem pleitear. Já deveria ser de forma consciente, tá? Mas, eu falo, se não tiver prisão, realmente acho que não se paga mesmo. Acaba não se pagando, tá? Bom, então, o que eu disse aí é agravo de instrumento, né? Para pedido de efeito suspensivo, tudo isso. Agora, se a justificação foi procedente, se a justificação foi procedente, significa que a execução foi extinta. Se ela foi extinta, significa que terminou o processo. Se terminou o processo, o credor é que vai entrar com uma apelação. Aí apelação, tá? E aí não tem jeito, vai para o tribunal, não tem que falar de efeito suspensivo, nada disso, tá? No agravo que sim, porque realmente lá é sob pena de prisão, e aí a prisão é um dano irreparável de difícil reparação. É só alegar isso, dano irreparável de difícil reparação, quando é prisão, e aí fumus boniuris de periculum in mora, tá? Portanto, daria suspensivo lá no agravo. Uma apelação não teria por quê, né? Ter aí o efeito suspensivo. Entenderam aqui as duas situações, execução de alimentos, sob pena de penhora e sob pena de prisão, tá? E a questão do novo Código de Processo Civil nas execuções de alimentos, tá? Importantíssima essa questão. Rapidamente, acho que só vai dar para falar isso, ó, sobre a exoneração de alimentos, ó. Exoneração de alimentos. Eu posso pedir exoneração de alimentos? Posso. Por exemplo, para ex-cônjuge já divorciado, houve aí o desvínculo do casamento, houve o desvínculo de alimentos. Claro que é caso a caso, hein? Que eu já vi divórcio, por exemplo. A ex-mulher divorciada hoje tem 50 anos de idade. E o marido, quando casou com ela, tinha 16 e ele nunca deixou trabalhar. E agora não quer mais ela e trocou ela por 2 de 20. O que ela vai fazer da vida agora com 50 anos de idade? Não deixou estudar nem trabalhar. Tá perdida, tá? Tá perdida.
Portanto, ele teria que pagar alimentos, não tem jeito. Nessa situação não tem jeito, tem que pagar alimentos. Agora, hoje, as pessoas, normalmente as mulheres principalmente, trabalham, tá? Então, dois jovens, ele 23, ela 22 anos de idade, os dois trabalham, houve um divórcio, por que ele tem que pagar alimentos pro outro? Isso não tem que pagar, tá? Então, a exoneração de alimentos quando ocorre no divórcio entre ex-cônjuges, normalmente é essa questão de que a pessoa é muito jovem e eu tenho que exonerar. Eu estou pagando alimentos e eu combinei durante 6 meses para pagar os alimentos, porque é para ela poder se adaptar e entrar no mercado. Porque ela tem 23 anos de idade, por que eu vou pagar alimentos o resto da vida? Não. Durante 6 meses. Eu vou ajudar, durante 6 meses eu pago. Depois ela vai trabalhar, tá? Ah, ficou estipulado e não falou o prazo. Aí você pode entrar com exoneração de alimentos, depois do divórcio. Esperou uns 6 meses, 1 ano, exoneração de alimentos. É aquele caso do Alexandre Pato e a Stephanie, né? Que houve aí os alimentos, foi dado até acho que 50 mil reais naquela época, foi diminuindo para 5 e depois ela perdeu os alimentos. Lógico, ela é nova, é jovem e tem emprego, né? Já tem emprego, só acabou voltando para o Brasil, já arrumou um emprego novamente na Rede Globo, tá? Portanto, não teria que ficar pagando alimentos pro resto da vida. É jovem, trabalha e tem capacidade laboral. Portanto, vai ter somente 1 ano a 2 anos, né? Foi o caso aí de 1 ano a 2 anos. Até o caso do ex-presidente Collor, né? A Rosiane Collor acabou também perdendo os alimentos. Né? O STJ acabou exonerando os alimentos do ex-marido, hein? Ou seja, não sei se é por causa do nome dele, né? E pela força política, mas ele acabou exonerando os alimentos. Ela recebeu uns alimentos compensatórios, compensatório é aquele que é tipo de uma indenização do que perdeu dentro do casamento, e falou agora vai trabalhar, porque agora não pago mais, né? Não sei se é justo aí, né? Porque ela foi a primeira dama, e como vai fazer essa primeira dama agora para arrumar um emprego? Pô, mas todo mundo tem que trabalhar, mas não é fácil. O assédio moral vai ser muito grande para ela. Primeira dama ter que trabalhar, dependendo do lugar, vai sofrer, né? Principalmente aquele que viu seu dinheiro bloqueado na época dele, sabe? Aí o dono da empresa vai falar assim, vou bloquear o salário dela durante 20 meses, igual ele fez, né? Vai ficar bloqueado, vai o que acontece, né? Bom, começa meio complicado essa questão aí. Acho que é como né, uma função que ela não escolheu, quem escolheu foi o marido. Né? Acabou sendo presidente, ela acabou sendo aí primeira dama e ossos do ofício acabou fazendo com que ela não trabalhasse. Ela só trabalhava, na verdade, aquela questão social, né? Que toda primeira dama faz isso, tá? Mas acabou perdendo, hein? Acabou perdendo. Não acho tão correto assim o que aconteceu, mas foi o que o STJ decidiu, tá? O que caberia exoneração para... Isso eu falei dos ex-cônjuges, tá? O que caberia exoneração para os filhos? A partir dos 18 anos, choveu, a partir do Código Civil 2002, que 18 anos de idade era maior de idade, já extinguiu o poder familiar. Quantos pais entraram com ação de exoneração quando o filho completou 18 anos? Quantos deles entraram com exoneração de alimentos? Tá? E pediram exoneração de alimentos quando completou 18. Alguns estavam dando de plano. 18 anos, extinguiu o poder familiar, portanto ele é adulto e está extinto os alimentos. Muitos começaram, e hoje é a maioria, tá? Falou o seguinte, não. Primeiro, tanto é verdade, tem uma súmula, não lembro, realmente é 357 ou 358 do STJ, tá? Do STJ, que fala o seguinte, somente será possível ser declarada liminar, ou determinada liminar, para uma antecipação de tutela na exoneração de alimentos, após a citação do réu. Só após a citação do réu. Ou seja, o filho completou 18 anos, o pai entrou com uma ação contra o filho, para exonerar. Pediu liminar, pediu tutela antecipada. O juiz nenhum dá, tá? Nenhum dá, tá na súmula do STJ, não é? Ou seja, só após a citação e após a vinda da contestação. O filho com 18 anos vai contestar e aí o juiz vai analisar se é possível ou não dar aí a exoneração de alimentos. Por quê? A jurisprudência majoritária entende que o filho maior de idade ele tem direito a alimentos se estiver cursando uma faculdade, uma universidade, um curso superior até os 24 anos. Essa é a jurisprudência majoritária. Até os 24 anos, se o filho estiver cursando uma faculdade, vai ser possível ainda os alimentos. Então ele esperava vir a resposta do filho para ver se ele não está cursando faculdade. Tá? Aí tem aqueles negócios, jeitinho brasileiro, né? Tem uns que estavam mesmo, aí sofre esses daí, estavam mesmo, não dá para exonerar, mas tem uns que corriam para fazer a matrícula.
sabia que o pai pediu exoneração, corria fazer a matrícula na faculdade, nem estava estudando, e fazia a matrícula na faculdade, né? Que hoje é rápido fazer a matrícula na faculdade, né? Muito rápido. Deixa eu cair a carteira, ó, aqui, vem aqui, né? E faz lá a matrícula na faculdade, até em abril faz matrícula na faculdade, né? Não precisa nem ficar no início do ano, no meio do ano, em abril pode fazer agora, né? Em abril. E aí fez a matrícula. E aí ele apresentou a matrícula da faculdade e aí o juiz não deu. Demorou um ano essa ação, um ano e pouco, e o juiz acabou dando improcedência na ação de exoneração, porque o filho estudava. Aí depois, na apelação, isso é uma consulta até, veio na apelação, o pai descobriu que o menino só fez a matrícula e não frequentou mais a faculdade, nada, mas já tinha sido julgado o processo. Olha só o problema. Eu sempre falo então para os advogados, antes do julgamento, pede uma diligência para o juiz oficiar a faculdade para ver a frequência dele. Ele está estudando, mas durante o processo, que demora o processo, antes de fazer o julgamento, ou seja, na hora de apresentar memoriais, pede para o juiz expedir ofício para a faculdade para ver uma resposta à faculdade. Qual é a frequência dele? Qual a frequência dele? Não veio mais à faculdade desde o dia que ele fez a matrícula, não veio mais. Pô, isso é fraude. Pronto, o juiz poderia ter pego lá. E aí, como não veio essa informação, o juiz acabou dando improcedência no pedido de exoneração, tá? Mas é possível? É, a partir dos 18 anos e a partir dos 24 anos, tá? Mais um, quando o filho casa, quando o ex-cônjuge casa ou fica em união estável, aí também pode pedir exoneração de alimentos, tá? A exoneração é bem diferente da revisional, porque, por exemplo, um filho menor de 18, você não pode exonerar nunca os alimentos. E o que você poderia fazer? Revisional. Só que a revisional, você pode majorar ou diminuir. Você pode majorar ou diminuir, tá? Por exemplo, o pai, que é o normal, né? Que acontece isso. O pai acaba constituindo nova família e tem mais filhos. Ele fala, agora esse dinheiro não dá mais, eu tenho que dividir com mais filhos. E ele pede a revisional para reduzir. Ou o salário dele arrochou. Por exemplo, os alimentos estão em salários mínimos e o salário dele está aquela INPC, né? E aqui em salário mínimo. O salário mínimo ele está muito mais crescente do que esse outro índice. O salário começou a ficar muito reduzido perto do salário mínimo. Portanto, ele começa a não conseguir mais pagar, hein? Não consegue mais pagar. E aí ele consegue pedir a revisional. Agora, nova constituição de família, isso é complicado. Pode pedir? Pode. Mas eu sempre aviso o cliente, ó, tem juiz que fala o seguinte, o problema é seu que manda constituir nova família. Se você teve oportunidade e quis ter nova família e outro filho, então você sabia que você pode manter todos. Tá? Então tem juiz que não leva muito em consideração não, nova constituição familiar, hein? Tá? Então tem que tomar cuidado para ocorrer essa diminuição. A diminuição realmente ou ocorreu, diminuição e aumento, né? Ou ocorreu uma alteração financeira, sempre uma alteração financeira, ou poder laboral da pessoa. Ela ficou incapacitada. Ou seja, agora só recebe pensão do INSS. Aí pode tentar diminuir também, tá? Ou majorar, dependendo. O pai agora ganha muito mais. Então, o filho agora tem que seguir o padrão do pai. Portanto, vai precisar pedir uma revisional para majorar. Ou o pai tem 3 filhos, um em cada família. Só que com a última mulher, ele dá tudo para essa, lógico, né? Com a mulher dele ali e o filho, ele dá tudo para esse filho, tudo. Paga tudo. Inglês, francês, japonês, tudo, paga tudo. A criança sai 6 horas da manhã, chega só meia-noite. De tanto curso que faz. Aquela outra lá estudou, a primeira, estudou na escola do Estado. Não quer pagar a faculdade, não quer pagar nada. Então tentaria fazer aí por analogia, né? E tentar equiparar, fazer uma equiparação também dos valores. Pode fazer isso também, tentar majorar aqui, ó. Aquele que ele não pagou nada, pode tentar conseguir majorar para equiparar aí os alimentos, tá? Bom, essa é a situação da exoneração revisional. Não dá para falar mais, acabei aí estourando um pouquinho meu prazo, porque vai começar outra aula aqui. Pessoal, mais uma vez um abraço, até a próxima quarta-feira. Vamos falar de guarda e guarda compartilhada, hein? Na 14ª aula do Clube de Família. Obrigado, até a próxima.